Olá, esse é o trabalho do Grupo 4, composto por Camila Alencar de Andrade, Christian de Oliveira Nolasco, Gabriel Irismar Rodrigues Schwambach, Liana Miranda Pereira, Luiz Carlos Barreiros Medeiros, Mariana Nascimento de Oliveira, Sara Santos Lafetar e Wilson Soares Oliveira Filho, sobre influxo de cálcio e perda da homeostase do cálcio. Nosso objetivo é revisar artigos para analisar a relação do influxo de cálcio e a perda de sua homeostase com a lesão celular, e analisar e demonstrar de modo geral suas alterações e danos relacionados. Nós usamos pesquisas nas bases de dados Cielo, Google Acadêmico e PubMed, e consultamos livros disponibilizados na biblioteca virtual do Centro Universitário São Lucas. Irei fazer uma breve introdução sobre lesão celular e seus mecanismos. A lesão celular ocorre quando a célula é submetida a uma agressão a qual não consegue se adaptar. Ela pode ser do tipo reversível ou irreversível. A lesão celular do tipo reversível é quando é a qual a célula consegue retornar ao ponto de normalidade após cessar o estímulo que a agrediu, e tem como característica a tumefação do retículo endoplasmático e das mitocôndrias, a formação de bolhas na membrana e o destacamento de ribossomos do retículo endoplasmático. Já na lesão irreversível, a célula não consegue retornar à normalidade após cessar o estímulo agressivo a qual ela estava sendo submetida, evoluindo para a morte celular. Essa morte celular pode ser pela apoptose ou pela necrose, sendo que a necrose ela tem motivos patológicos. A necrose ela é ocasionada pela liberação de enzimas lisossomáticas que digerem a célula. Já a apoptose é um suicídio programado da célula, que ocorre quando há lesões irreversíveis no DNA da célula ou proteínas relacionadas. Como característica da apoptose, nós temos a dissolução do núcleo e a fragmentação das células com membranas intactas, com a posterior fagocitose de suas partes. Entre os mecanismos de lesão celular, nós temos a lesão mitocondrial, ocasionada pela diminuição de ATP disponível para a célula, ou o aumento de espécies reativas de oxigênio, pelo aparecimento de lesões na membrana plasmática ou membrana lissossômica, e pelo aparecimento de lesões no DNA e na sua expressão gênica. Por fim, pode haver um desequilíbrio na homeostasia do cálcio, que será melhor explicado adiante. Agora, falando propriamente sobre o mecanismo da lesão, nós temos aqui o influxo do cálcio e a perda da homeostase do cálcio. Inicialmente, é necessário compreender que o cálcio ele é encontrado tanto no meio extracelular quanto no meio intracelular, só que muito mais abundante no meio extracelular, em condições normais. Aí nós temos, basicamente, no meio intracelular, ele sendo acumulado nos estoques intracelulares, que são as organelas mitocôndria e o retículo endoplasmático, que sequestram boa parte do cálcio do meio intracelular. Quando nós temos a exposição dessa célula a um agente nocivo, que no caso do influxo do cálcio seriam a isquemia e uma substância tóxica, a isquemia ou essa substância, no caso, nós teríamos a modificação da homeostase do cálcio, o desbalanceamento desse equilíbrio extra e intracelular de concentrações de cálcio. Então, quando nós temos a exposição desse agente nocivo, o cálcio armazenado dentro dessas organelas, da mitocôndria e do retículo endoplasmático, ele vai vazar para o citosol e vai inicialmente aumentar essa concentração de cálcio. Posteriormente a esse vazamento, vai ocorrer o influxo propriamente dito do cálcio extracelular para dentro da célula, através da membrana plasmática. Então, a gente tem a exposição a um agente nocivo, o vazamento dos estoques intracelulares e o influxo
do meio extra para o meio intra. Tudo isso culminando para o aumento do cálcio citosólico. E quando há esse aumento de cálcio citosólico, vão ocorrer lesões, e essas lesões elas serão oriundas de diversos mecanismos distintos. Nós temos aqui um dos mecanismos de lesão do influxo do cálcio, a ativação de enzimas celulares. Enzimas como a fosfolipase, e a fosfolipase ela é responsável pela degradação dos fosfolipídios, que nós sabemos que é um importante componente da bicamada fosfolipídica da membrana plasmática. Então, quando há a degradação desses fosfolipídios, indica uma lesão na membrana plasmática, ou seja, uma lesão da membrana. Além das fosfolipases, nós temos as proteases. As proteases elas vão ser responsáveis pela ruptura da membrana e proteínas do citoesqueleto. Basicamente, elas vão clivar as proteínas que estão contidas na membrana e compondo o citoesqueleto, fazendo com que a célula ela perca a sua estrutura conformacional. Nós temos as endonucleases, que elas vão provocar uma lesão nuclear. Como que elas vão provocar essa lesão? Elas vão ser responsáveis pela fragmentação da cromatina e do material genético. E nós temos a ATPase, que é uma enzima responsável pela degradação mais acelerada do ATP. Além da ativação dessas enzimas, o aumento do cálcio citosólico provoca também a permeabilidade mitocondrial, um aumento dessa permeabilidade. E com o aumento da permeabilidade mitocondrial, nós temos a falência na produção de ATP, ou seja, a célula ela vai ser debilitada na produção de energia, que é necessária para realizar suas demais funções orgânicas. E aliado a isso, aliado à falência da produção de ATP, nós temos a ativação também de uma enzima que vai ajudar a degradar cada vez mais rápido esse ATP. Então, esses tipos de lesões, elas são influenciadas pelo aumento do cálcio citosólico. Então, aqui ao lado nós colocamos um esquema, né? O influxo de cálcio, ele é responsável pela ativação de enzimas e essas enzimas, elas vão atuar na célula de modo a gerar lesões. E também o influxo do cálcio, ele é responsável pela ativação direta das caspases e essas caspases, elas vão culminar na ativação de via de morte celular por apoptose. Essa apoptose também pode ser ativada pela permeabilidade mitocondrial. Além da ativação direta das caspases, a permeabilidade mitocondrial também ativa a via de morte por apoptose. E sobre o influxo de cálcio, é basicamente isso. É um processo simples que vai gerar uma perda de homeostase, que como a gente viu, as condições normais de equilíbrio, elas vão ser desbalanceadas. O cálcio ele vai passar a ser concentrado no meio intracelular, o que é anormal, fazendo com que a célula, ao passar por esse estresse, ative diversos mecanismos de lesão que culminam com a morte celular ou a falência da célula. Agora, eu vou falar um pouco sobre a histopatologia da antracose. A antracose, ela é uma doença pulmonar que acomete mineiros e habitantes de grandes cidades que têm inalação de carvão. Ela é uma doença geralmente benigna. No entanto, em algumas pessoas, ela pode causar fibrose dos pulmões. Nas seguintes imagens, nós vemos na coloração rosa tecido saudável de um pulmão, na coloração branca, alvéolos pulmonares, e na coloração preta, partículas de carbono do carvão, que vão ser englobadas por macrófagos, e a partir desse englobamento, vai iniciar a liberação de citocinas que vão causar uma inflamação. A partir dessa inflamação, essas partículas elas vão se unir também a colágeno, formando os denominados nódulos de carvão. Esses nódulos de carvão, a curto prazo, eles, na maioria das pessoas, eles trazem poucos problemas. No entanto, em casos mais graves, eles começam a se acumular formando máculas, e essas máculas elas vão prejudicar o suprimento vascular dessa região onde ela está situada. E a partir dessa falta de vascularização, ocorre a morte do tecido seguida de fibrose, que a longo prazo pode causar hipertensão pulmonar, entre outros problemas.